Olá, tudo bem? Eu sou a Keller. Hoje a gente vai estar no nosso quadro, A Hater Sincera. Eu tô com meu convidado especial, Tata Hélio de Astaroth. Olá, é um prazer estar aqui, Keller. Primeiramente, é um prazer estar te recebendo no meu quadro. E bom, pode ser que no final do quadro a gente não seja tão amigos como no início. Não tem problema. Eu imagino que chegar num quadro desses é justamente a gente corre o risco aí de criar desavenças, mas bora encarar. Tranquilo, então. Bom, para quem nunca assistiu ou desconhece o quadro, eu vou estar fazendo perguntas capciosas, deixando ele numa saia justa, contra a parede. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: eu vejo muito que você usa termos como fracionamento, está fracionado e tudo mais nos seus vídeos, inclusive eu acompanho seu canal, mas a pergunta que eu quero te fazer é esse termo, fracionado e fracionamento. Foi algo que você criou? Sim, foi algo que eu criei. A realidade é que eu tô sendo bem sincero. Eu pego algumas coisas que são complexas de entender e eu deixo elas mais fáceis de serem entendidas. Então sim, o termo fracionamento foi criado totalmente por mim. Tá? Não só fracionamento, como outros termos também foram criados por mim para que as pessoas entendam mais didaticamente, porque essas coisas, por não terem nomes, elas eram mais difíceis de serem explicadas, eram mais difíceis de serem compreendidas, e isso tornava as coisas cada vez mais complicadas. Então, por exemplo, Quimbanda Vermelha é um termo totalmente criado por mim. O que é Quimbanda Vermelha? Quimbanda Vermelha não existe, a realidade é essa. Mas todas as pessoas que procurarem sobre Quimbanda Vermelha vão ver coisas relacionadas ao meu trabalho, vão ver coisas relacionadas às minhas práticas, entende? Então, por exemplo, Quimbanda Vermelha, na verdade, a minha Quimbanda não é Quimbanda Vermelha. Esse foi um nome que eu criei, tá? E eu já falei isso num livro. Foi o quê? Foi relacionado justamente aos charlatões que tendem a usar o nome de outras quimbandas para ganhar espaço. Então, por exemplo, as pessoas antigamente elas ficavam falando, quando eu dizia que eu era da Quimbanda Nagô, que a minha Quimbanda originalmente é Quimbanda Nagô, muitas pessoas chegavam e diziam, eu sou da mesma Quimbanda do Tata Hélio. Aí quando elas eram indagadas sobre, elas diziam, não, mas a gente é da mesma Quimbanda, a gente só não é da mesma família, mas a gente é da mesma Quimbanda. Querendo ganhar geralmente o prestígio em cima do nome da pessoa. Perfeito, Hélio. Bom, pegando essa brecha, já que você está falando sobre Quimbanda Vermelha, sobre a sua corrente, tem uma frase que você usa muito, que a corrente 72 é a corrente que mais cresce pelo país, que é a que mais cresce pelo Brasil. Como é que vocês fazem essa contagem? Tem alguém que mede quantos integrantes tem na corrente? Como é que é essa situação? Então, a realidade, estou sendo bem sincero, a gente usa o termo a corrente 72 é a corrente que mais cresce no Brasil. Por quê? Porque a gente está falando de uma expansão espiritual, uma expansão de evolução. E eu deixo bem claro, eu desconheço uma outra corrente que expanda tanto e evolua tanto seus adeptos como a corrente 72, entende? A realidade é essa, entende? A maioria das correntes vão fazer você pagar o máximo de dinheiro possível para bancar elas, e além de fazer com que você pague um olho da cara, às vezes 5, 4, 5 mil reais para você se iniciar, a realidade é essa, vão ainda tirar proveito de você, entende? De alguma forma. Então muitas dessas pessoas vão te cobrar obrigações que são caras demais e você vai ter que obrigatoriamente pagá-las, entende? Eu não tenho nenhum problema com pessoas que cobram caro suas obrigações, cada um cobra o valor que achar necessário, né? Mas que a corrente 72 ela não visa lucros, ela visa a evolução do adepto. Essa é a diferença. Então por isso que é a corrente que mais cresce no Brasil, porque é a corrente que mais é focada em expansão espiritual e evolução do seu próprio adepto. Perfeito, compreendi. Eu vejo que nos seus vídeos, tanto é agora no momento no qual eu estou te fazendo perguntas, você é muito bom com a sua oratória. Você é uma pessoa que tem bastante eloquência no que fala, parece realmente saber o que está falando. Mas o que me garante que você não é um golpista com uma oratória boa? A realidade é que o que configura um golpista, né? São pessoas que às vezes não têm credibilidade, ou podem até ter uma credibilidade, mas é uma credibilidade falsa que ela mesma gerou. Elas não entendem do assunto, entende? Então, por exemplo, qual é a diferença de um médico real para um médico que é mentiroso? O médico real, ele sabe executar a cirurgia. O médico que é um golpista, que é um farsante, ele não sabe executar a cirurgia. Então a realidade é que a grande diferença, tô sendo bem sincero, de mim para um golpista primeiro, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, eu provo que eu sei, tanto que eu ensino no meu canal. Segundo, eu tenho procedência. Eu fui realmente ensinado por alguém, entende? Eu nasci numa família religiosa. É muito fácil você falar que, não, eu nasci dentro de um culto religioso. Mas você tem alguma coisa que prove? Tem um vídeo da sua mãe falando, ele nasceu no culto, eu iniciei ele. Eu duvido que alguém demonstre uma prova de que eu não fui realmente iniciado, entende? Ou demonstre uma prova de que eu fui iniciado por outra pessoa, senão minha própria mãe de sangue. Então, tudo isso cria uma credibilidade que eu sei exatamente como se faz
um ato religioso. Isso eu sei fazer. Agora, como eu disse, o que diferencia justamente um charlatão de uma pessoa real é que a pessoa real ela sabe exatamente executar as funções e um charlatão não sabe. Compreendi. Aproveitando esse gancho dessa sua resposta, já que você citou médicos, doutores e tudo mais, você garante 100% do seu resultado. Aproveitando isso, eu não vejo um advogado dando 100% de garantia que vai ganhar um caso, e eu também não vejo um médico cirurgião dando 100% de garantia que ele vai salvar determinada pessoa. Ninguém garante. Você é o único que fala que está garantindo 100%. Como e por que você garante 100%? Então vamos lá, o que a gente tem que entender, tá? A magia por si só, ela depende, na verdade, mais de como eu sei manipular essa energia do que necessariamente da pessoa que está fazendo. Óbvio que uma parte é o fator humano, entendeu? Eu tenho ali a capacidade para induzir e falar para a pessoa o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. O que vai gerar uma reação negativa da pessoa e o que não vai gerar uma reação negativa da pessoa. Então, se for executado todo o trabalho certo e o fator humano estiver certo, não tem lógica dar errado. Então, quando a gente fala que é 100% garantido, a gente fala e deixa bem claro. Se você seguir todas as instruções, é 100% garantido. Por quê? Porque, cara, eu sou um psicanalista. Se eu sou um psicanalista, eu tenho mais de 30 tipos de terapia. Eu entendo da mente humana. Isso é simples. Como eu entendo da mente humana, eu posso justamente indicar para a pessoa exatamente qual a melhor ação que ela tem que tomar em determinado contexto. Então, por exemplo, a gente pega a amarração, que no caso sou um especialista em amarração. A gente pega a amarração, querendo ou não, é as reações que a pessoa vai ter. Então, por exemplo, se o marido quer a ex-mulher de volta, o jeito que ele age com essa mulher interfere muito na relação de ambos. Interfere diretamente na minha magia, óbvio. Ah, mas não interfere. Como que não interfere? Entende? Então, se ele for lá e der um tapa na cara dela, não vai gerar uma reação negativa? É claro que vai gerar uma reação negativa e vai interferir na minha magia. É óbvio. Então, a realidade é essa. Tem uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte: a gente pode viver como se a gente só manipulasse energia dentro de um ritual ou como se tudo fosse uma manipulação de energia. Então, assim, por que eu garanto 100% meu resultado? É simples, porque isso é um cálculo, isso é uma matemática. Se em algum momento ocorrer algum problema, eu vou saber aonde ocorreu esse problema e como ajeitar ele. Então, houve um problema da parte do cliente. Eu vou chegar pro cliente e vou dizer: houve um problema na tua parte. Houve um problema da minha parte. Vai mostrar lá no fracionamento, a fração colocada na vítima não está reagindo do jeito que deveria. Então, o problema, eu tenho que ajustar esse problema. Isso aqui não é como se fosse uma cirurgia. Porque numa cirurgia, se eu errar, eu mato meu paciente. Aqui não. Eu tô sendo bem sincero, eu consigo fazer ajustes. Eu consigo mexer energeticamente na energia de ambos. Isso é o que dá a eficácia, o 100% da eficácia. São esses ajustes que eu posso fazer ao longo do tempo. Então, por exemplo, na questão de um advogado, tem um tempo específico para que ele dê o resultado para o seu cliente. Por não haver tempo no meu, eu consigo ir ajustando as coisas. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas sempre tem um resultado. Porque em algum momento aquele ajuste vai arrumar aquela fração que estava desregulado ou alguma coisa do tipo. Em algum momento tudo vai se acertar e a pessoa vai ter o resultado. Então é tudo uma questão de tempo. Aproveitando que você falou do doutorado, que você é psicanalista, tem mais de 30 cursos, o que nos garante, na realidade, que você não usa exatamente dessas armas para estar manipulando as pessoas, os seus clientes e afins? A realidade é que não tem como não garantir que eu não faço isso. Eu tô sendo bem sincero, não tem como garantir que eu não faço isso. Porém, a realidade é que eu acho o seguinte, as pessoas elas criam as coisas com intenção. Com intenção. É exatamente isso. E eu tô sendo bem sincero, eu acho que algumas coisas, por exemplo, eu acho péssimo as pessoas trocarem xingamentos entre si. Mas em alguns momentos eu acho certo que o cliente receba uma bronca pelo que ele tá fazendo de errado. Então, tô sendo bem sincero, cara, o que condiz que eu não estou usando técnicas para manipular meus clientes? Em alguns momentos, eu tô sendo bem sincero, eu tenho que puxar a rédea mais firme, obviamente, para que ele faça o que tem que ser feito para o melhor de ambos. Tem pessoas, que eu tô sendo bem sincero, tem pessoas que precisam ser puxadas pela mão. Então, em alguns momentos eu vou ter que dar algumas broncas, vou ter que fazer algumas situações. Mas, assim, jamais algo que vai com o intuito de prejudicar a pessoa. Eu acho que a intenção, ela condiz tudo. Eu vou fazer o meu cliente sempre continuar no trabalho, porque eu quero dar o resultado para ele. Essa é a realidade, eu quero entregar o resultado para ele. Então, em alguns momentos, eu posso até aplicar algumas técnicas que vão fazer ele pensar alguma coisa que eu quero que ele pense. Mas nunca é com o intuito de falir, causar mal ou tomar dinheiro dos meus clientes. Tanto que eu falo que o único valor que você paga é o valor por um processo de amarração. Então você paga um único valor e você adentra dentro de um processo de uma amarração. Então é um processo, você não paga nada a mais, entende? Não paga nada a mais.
entende? Então, quando eu vendo, por exemplo, uma amarração, se eu vender uma amarração pra você, você passa pelo processo inteiro e o único valor que você pagou foi no início. Então, o primeiro contato que eu tenho com a pessoa é quando eu jogo os búzios pra ela, ou cartas, ou seja o que for. Aquele primeiro contato eu vendo o trabalho pra ela. Pensa comigo, se eu fosse manipular alguém pra pessoa ficar me pagando mais e mais e mais e mais, eu não teria que fazer toda hora uma revenda pra ela, ou aplicar alguma técnica de continuidade, de eu fazer, por exemplo, ela fazer uma outra amarração, ou uma outra, ou algo do tipo, plantar uma incerteza. Porque eu tô sendo bem sincero, eu faço exatamente o contrário do que o golpista faz. O que o golpista faz no trabalho dele? Ele planta uma incerteza. Ele diz, cara, não vai dar resultado, ou pode ser que não dê resultado. Então a gente vai ter que fazer mais isso. E ele vai te vendendo trabalhos. Então essa é a diferença. Então o que você está dizendo é que não tem mais nenhum custo. Você arca com o valor da amarração e você não precisa pagar mais nada. Não tem nenhuma outra coisa que você vai estar pagando. Não tem mais nada que você tem que pagar. Tá, mas isso meio que se contradiz um pouco, porque pelo que eu tava analisando na página do seu Instagram, você vende ebós. E até onde eu vi nos seus vídeos do YouTube, ebós são para auxiliar o trabalho. Exatamente. Então, aí é que vem um ponto bem interessante, tá? Algumas pessoas, elas acham que quando ela faz um trabalho, tudo tá incluso. A realidade, sendo bem sincero, é que quando você faz um trabalho, você colocar mais energia nele, você vai acelerar ele. Então, a pessoa que ela não paga o ebó, ela vai ter o mesmo resultado igual da pessoa que paga o ebó. A diferença é o tempo. Então, por exemplo, o ebó de corrigira, ele diminui o tempo que você vai ter que esperar, ele aumenta a aceleração, então ele diminui o tempo que você vai ter que esperar, entende? Isso vai fazer justamente com que todo o processo seja acelerado. O ebó de força, ele aumenta os sintomas na pessoa e faz com que a pessoa contorne mais rápido os fatores, entende? Ou chame para ação, por exemplo. Então, a realidade é que o valor cobrado nesses ebós, eles são um a mais, entende? Eles são um a mais. Então, por exemplo, é que nem você comprar um carro e você colocar um nitro nele, entende? Você colocou um nitro nele, ele vai estar mais rápido. Você vai conseguir chegar mais rápido no ponto que você quer? Vai, mas a realidade é que o carro é o mesmo. No final, você vai chegar no mesmo ponto que você chegaria com o primeiro carro. A diferença é o tempo. Certo. Hélio, você concorda que sabedoria é experiência? Concordo? Certo. Como você justifica o fato de você se intitular especialista com tão pouca idade, já que experiência significa sabedoria? Então você tem pouca sabedoria? Não, a realidade, sendo bem sincero, muitas pessoas confundem. Elas acham que experiência é idade. E a realidade é que não é exatamente isso. Muitas pessoas ficam 20, 30 anos repetindo a mesma coisa, pessoas que não leem, pessoas que não aprendem coisas novas e elas não adquirem experiência. A realidade é essa. Eu tenho certeza que tanto você quanto eu conhecemos pessoas que no dia a dia são pessoas que, não têm experiência. Sempre mantiveram a mesma experiência durante anos, porque elas não estudam, porque elas não criam hábito de conhecimento, qualquer coisa semelhante. Então, assim, experiência é igual conhecimento? Sim. Idade é sinônimo de experiência? Sim, com certeza. Porém, a gente tem que medir a experiência. Tem pessoas que com 25 anos tiveram mais experiência que uma pessoa com 50. Por quê? Porque elas se dispuseram a aprender, elas se dispuseram a entrar num local, sentar, aprender, ler um livro, entende? Fazer um curso. Isso tudo passa experiência. Você ficar sentado na sua casa, no seu sofá, entendeu? 20 anos, 25 anos, 30 anos, não vai fazer você ficar mais inteligente. Não vai fazer você ter mais conhecimento. O que faz você ter conhecimento é experiências em áreas novas, entende? E estudo sobre elas. O problema é que muitas pessoas, elas confundem isso. Não, compreendi. Faz muito sentido. Concordo com o seu ponto, inclusive. Hélio, como você se tornou especialista? Eu fico curiosa com isso, que você é especialista em amarração, você se auto-intitula como Tata do Amor. Isso é um título dado por você mesmo? Como é que você ganhou esse título? Como é que você ganhou esse título de especialista? Foi uma graduação? Porque até onde eu saiba não existe uma graduação para isso. Exatamente. Então, cara, Na verdade, eu vou ser bem sincero. Eu acredito que especialista, tá, seja aquela pessoa que ela repetiu 1000 vezes a mesma coisa. Então, por exemplo, um médico que é especialista em coração, cardiologista, tá? Ele só é um especialista porque ele estudou muito aquilo e ele repetiu aquilo 1000 vezes mais do que qualquer outro tipo de procedimento. Ele executou mais procedimentos no coração, então ele é um cardiologista. A mesma coisa sou eu, entende? O trabalho que eu mais executei na minha vida foi amarração. O que eu mais acompanhei foi amarração. E até hoje, eu tô sendo bem sincero, deixo bem claro, até hoje mesmo, após anos, eu ainda aprendo com o processo. Porque é um processo tão complexo, mas tão complexo, que qualquer nuance, ele vai contando, entende? Ela vai contando. Então, em alguns momentos eu vejo aspectos energéticos deste elemento, desse jeito, vai dar um resultado assim.
aspecto energético de outro elemento assim vai dar um outro resultado assim, e assim por diante. Então tudo isso, na verdade, ela depende justamente de treino, de prática. Então qualquer um pode ser um especialista, contanto que tenha, obviamente, uma iniciação e tenha chegado a um sacerdócio, tenha o seu tato ainda com você, entendeu? Então não adianta você ser um especialista em amarração, aí você pergunta, tá, cadê o seu sacerdote? Ah, não tenho. Então não é especialista em nada, porque você não tem permissão de ninguém, entende? Para executar alguns rituais, por exemplo, na quimbanda, você precisa ser iniciado por uma pessoa de quimbanda. E isso gera uma ancestralidade. Aquela ancestralidade daquela pessoa, ela está atrelada a uma família religiosa. A família religiosa, ela te dá permissões para executar certos tipos de trabalhos na quimbanda. Se você não tem iniciação, consequentemente, você não é um sacerdote. Entende? Se você não é um sacerdote, você não consegue executar amarrações, tá? Certo tipo de amarrações só podem ser executadas na quimbanda. Então, a realidade, estou sendo bem sincero, o que me torna um especialista em amarração é ter executado ela mais de 1000 vezes. É ter a procedência e entender como funciona. Compreendi. Eu li o seu livro, a sua obra Quimbanda Vermelha, da Corrente 72, e nesse livro você fala sobre demanda forte e demanda fraca. Porém, no seu vídeo do YouTube, você diz que não tem trabalho forte e trabalho fraco. Então, para mim, soou como uma contradição. Você poderia estar esclarecendo esse ponto? Não, a realidade, estou sendo bem sincero, eu vou deixar bem claro aqui para todo mundo. Em alguns momentos, tá, pode ser que algumas falas minhas que eu falei lá em 2017 atualmente possam soar como contraditórias. Isso pode ser verdade mesmo, porque a gente muda a nossa mente. Mas a realidade é que a explicação para esse texto aí, ele tem um sentido, que é, cara, o texto demanda forte e demanda fraca, ele consiste em ter ou não a presença de sangue no ritual. Então, na demanda fraca que eu digo, é uma demanda que não é usado certos tipos de elementos, no caso, o sangue. Isso faz com que o trabalho não fique vivo o suficiente e cause menos alteração. Então, o que é ser forte? O que é um ebó de força? O ebó de força é aquele ebó que causa muitos sintomas, faz a pessoa tomar uma ação porque ele está com mais força. E agora, o que é uma demanda forte? Seria uma demanda que causa mais sintomas na pessoa, causa mais alteração. Então é por isso. A demanda fraca eu deixo bem claro que é uma demanda que é feita geralmente sem elementos, sem uso de sangue ou coisas semelhantes, tá? Eu vi que a sua corrente, a Corrente 72, ela tem um projeto. Eu vi as fotos que você postou na rede social e tudo mais. Mas esse é o ponto. Por que tirar fotos? Você tá querendo ganhar créditos como um bom samaritano ou algo do tipo? Então, a realidade, eu tô sendo bem sincero, é que, cara, não é que a gente queira ganhar credibilidade como um bom samaritano. Na verdade, a Corrente 72, ela não lucra nada com eventos sociais, porque a gente não tem ninguém interligado à política. Isso só ajudaria a gente se fosse alguém interligado a políticas sociais. Na verdade, quando a gente faz os eventos ali da corrente, a gente distribui, tá? A gente tem que tirar as fotos para que a gente tenha certeza, para que as pessoas que doaram tenham certeza que aquelas pessoas vão receber os alimentos, no caso, se é alimentos, ou se vão receber os brinquedos, se no caso forem brinquedos. Então, por isso que a gente tira foto. A gente fica dizendo, isso é vaidade, é se levantar em cima do outro. Como que a gente vai se levantar em cima do outro se a gente não vai ganhar nada, literalmente ajudando as pessoas, entende? Na verdade, a gente ganha uma questão energética ali, entende? Ajudar o próximo, querendo ou não, ele te dá um retorno energético, entende? Querendo ou não, os nossos espíritos, os nossos Exus e Pombagiras, muitos deles viveram na rua, na extrema pobreza, entende? Então eles estão relacionados a essas energias, isso é óbvio. Qualquer pessoa que não entenda isso, não entendeu nada sobre Quimbanda. Quimbanda é o povo de rua, entende? Muitas pessoas que estão em situação de rua, às vezes foram na Quimbanda e perderam sua fé, ou entre outras coisas. Então a gente está fazendo em alguns momentos o papel que até algumas igrejas nem estão fazendo, entende? Então as pessoas adoram falar mal da gente que cultua demônios e coisa do tipo, mas a gente está fazendo o papel do que as próprias pessoas não estão fazendo. As próprias pessoas que se julgam do bem e dos bons costumes não estão fazendo. Perfeito. Já que você falou a palavra demônio, eu tenho uma pergunta muito boa. É uma curiosidade particular minha, realmente. Tata Hélio de Astarote, certo? Até onde eu saiba, Astarote é um demônio europeu, uma divindade europeia, por assim dizer. Mas a Quimbanda, ela não é um culto africano? Exatamente. A Quimbanda, na verdade, é o seguinte, ó. Muitas pessoas vão falar que a Quimbanda é africana. Por quê? Porque elas vão ler lá o termo etimológico da palavra. Quimbanda na África é um curandeiro ou um feiticeiro. Então, por exemplo, se eu for pra África, eu sou um Quimbanda. Se um cara da Umbanda for pra África, ele é um Quimbanda também. Qualquer pessoa que lide com magia e feitiçaria é um Quimbanda na África. Em outras partes da África tem outros nomes.
Isso é comum. Em outras partes da África tem outros nomes. Mas assim, ó, na parte ali que é citado, Quimbanda é aquela pessoa que mexe com feitiçaria. Então a realidade é que muitas pessoas, qualquer pessoa que lide com magia no geral, na África é um Quimbanda. Agora, quando essas pessoas que faziam essas práticas vieram aqui pro Brasil, tá? Elas desenvolveram um culto, que é o culto da Quimbanda. E o culto da Quimbanda, ele é totalmente brasileiro. Tanto que os pontos dos Exus são cantados em português. Não são cantados em Nagô ou Bantu, entende? Eles são cantados todos em português. Então, se eles são cantados em português, essa Quimbanda surgiu aqui. E ela surgiu da mescla, obviamente, de crenças. E a mescla de crenças, obviamente, o termo Tata é um termo Bantu. E o termo Assarote é um termo europeu, né, de origem fenício. Então, essa mescla já demarca que é um culto que surgiu aqui. É um culto miscigenado que surgiu aqui. Quimbanda é culto miscigenado. Agora, para encerrar, a última pergunta. Eu sigo você nas redes sociais, eu acompanho seu canal, como eu disse anteriormente. Eu vi que ultimamente você está sofrendo alguns ataques na internet, principalmente na sua caixa de perguntas que você publica e tudo mais. Você fez alguma coisa para estar sofrendo essa enxurrada de hate e tudo mais? Eu recebo uma enxurrada de hates por vários motivos. Primeiro, alguns são de evangélicos, outros são de outros religiosos que têm inveja por si só, ou que foram expulsos da minha corrente. Isso é muito comum, tá? A corrente 72, nos últimos mais ou menos 5 anos, ela expulsou 260 membros, foram expulsados dela, talvez até mais agora, porque teve umas expulsões recentes. Esse dado foi do final do ano passado, entende? Então, cara, se ela expulsou tudo isso de gente, é comum que as pessoas que foram expulsas falem mal ou criam um hate disso. Além disso, cara, muitos golpistas, tá? Eles tendem a reagirem negativamente porque ou expus o golpe que a pessoa faz, ou outras coisas no caso, né? Então, por exemplo, eu perdi uma conta do Facebook ano passado porque eu falei do golpe que os golpistas faziam. E, cara, minha conta ela foi logada várias vezes e meu e-mail foi trocado mais de 10 vezes e acabou que eu fui tentando entrar em contato com o suporte, eles conseguiram só bloquear minha conta e eu perdi a conta pra sempre. Então, esses hates são dessas pessoas que às vezes são prejudicadas por eu falar o que ninguém fala. A realidade é essa. E teve pessoas, inclusive, acho que foi anteontem, dia 7 de janeiro. Cara, eu recebi um hate de uma pessoa perguntando qual o horário que eu saía de casa e entre outras coisas. Com o intuito de quê? De catar alguma coisa e ou querer pôr medo ou querer me calar, mas a realidade é que não importa, entende? Não importa o que vocês falem e eu não vou me calar. A minha voz é a voz da Quimbanda, é a voz da Corrente 72. E a Corrente 72 é muito mais que um. A gente somos mais que 72. Na verdade, eu quero fazer 3 perguntas extras. Uma das perguntas, falando sobre o Instagram, me fez lembrar sobre algo. Você disse que não escolhe trabalhos. Só que nas suas últimas publicações, uma publicação recente, eu acho que é de 2 dias atrás, e eu vi que você tá escolhendo trabalhos. Qual o motivo disso? Você quer escolher trabalhos mais simples, um trabalho que vai te dar um retorno financeiro maior? Qual é o método que você vai escolher esses trabalhos? Tá, vamos lá. Primeiro, por que eu tô escolhendo trabalhos, tá? É humanamente impossível atender todo mundo. Essa é a realidade. Então existem, por exemplo, 240 milhões de pessoas no Brasil. Se todas elas vierem jogar comigo, eu não vou conseguir atender todas. Isso é óbvio, tá? Se 1/3 delas vierem jogar comigo, eu não vou conseguir atender. Então é comum que, com o tempo, aquela pessoa que tá num patamar maior, ela vai escolher melhor seu trabalho. Ela não vai sair fazendo trabalhos para qualquer pessoa que apareça. Então, a realidade é essa, tá? Eu estou escolhendo alguns trabalhos, sim, mas os de maior complexidade. Eu deixo bem claro, a minha questão aqui não é financeira, tá? O meu financeiro está resolvido. Obviamente, conto financeiro, claro que conto financeiro, óbvio. Pra pessoa que diz, que horror, contar o financeiro. Meu querido, me falam que você trabalha, que eu vou lá no seu trabalho e vou pedir para você executar de graça, entende? Óbvio que conto financeiro, mas não é o principal aqui. O principal aqui é eu elaborar cada vez mais a minha técnica, então eu vou escolher sempre os casos mais complexos. Sempre, quanto mais complexo, melhor. Eu quero e deste momento em diante estou pegando os casos mais complexos. Então é exatamente isso. A ideia é cada vez mais aperfeiçoar, cada vez mais atender aquelas pessoas que ninguém resolve o caso, entende? O caso de um fator aqui, 2 fatores, eu vou deixar ali pro pai Betinho da esquina, que é alguém que eu inventei agora o nome, tá? Perdão se alguém chama Betinho. Vou deixar pro pai Betinho ali da esquina, que faz 2 voodoo ali, acende uma vela e é isso aí, ele resolve o problema da pessoa. Eu vou deixar pra esse cara. Eu quero pegar os casos mais complexos. Aqueles que assim, ninguém resolve. E aí resolver. Esses sim são um desafio pessoal meu. Caso de 1, 2 fatores, 3 fatores, é fácil resolver. Eu quero resolver de
4, 5, 6, 7, 10 fatores. Esses sim são um desafio. E é por isso que eu quero focar mais neles. Eu quero virar um especialista. Quanto mais difícil, melhor. Certo, Hélio. Você fala sobre os golpistas, eu vejo que você fala sobre os religiosos que cometem esse ato, que são falsos religiosos, mas Tata Hélio, quem pra você é um religioso sério e alguém que você admira? Então, vamos lá. Eu posso citar alguém da minha família religiosa? Pode. Então, minha mama, óbvio. Minha mama é de quimbanda. E fora da sua família religiosa? Quem além dela? Então, não tem alguém fora da minha família religiosa. Qual o problema de eu falar de alguém de fora da minha família religiosa? Eu vou ter que botar a mão no fogo por uma pessoa que eu não conheço. E a realidade é que todas as pessoas, no geral, que eu vi por aí, elas têm alguma coisa que não entra em concordância comigo. O modus operandi da pessoa, o que ela fala, ou a contradição dela em alguns pontos, tá? Tudo bem, eu entendo que as pessoas mudam, mas, cara, a maioria dos religiosos, assim, que se mostram, principalmente especialistas em quimbanda, ou que entendem muito de quimbanda, principalmente da luciferiana, cara, eles pegam textos, geralmente de pessoas lá da gringa, entende? Dos Estados Unidos, Europa, traduzem, fazem uma versão pro português, entende? Então, cara, como que eu vou confiar numa pessoa que ela nem entende o que ela tá falando, ela só tá replicando? É difícil. Então, a realidade é que os bons sacerdotes do Brasil, eles estão escondidos. Por aí, em algum local, eles estão escondidos. Se eu tenho certeza que tem alguém melhor que eu por aí, tem sempre alguém melhor que eu. E se eu tenho total certeza, eu tenho humildade de dizer, tá? Eu não sou o melhor. E na minha mente, pra mim, eu sou o melhor. Eu tenho que ser o melhor. Mas eu reconheço que tem e existe alguém que é melhor que eu. Isso é óbvio. Só que citar o nome pra ti agora, eu não vou conseguir. Última pergunta pra gente encerrar o quadro. No ano de 2024, o ano do sopro, como você falou, quais são os seus projetos e daqui em diante, quais serão as suas mudanças? Então, vamos lá. Além de passar o nome da Quimbanda para as demais pessoas, fazer os lançamentos aí do meu livro, também o livro A Quimbanda Veneno e Corrente 132 vai sair em físico, tá? Por um valor muito acessível. O livro, eles ainda estão aqui, vai sair em físico também por um valor muito acessível a todo mundo. Além de fazer esses dois livros, a publicação desses dois livros, a gente vai fazer uma sequência de eventos religiosos para promoção da Quimbanda no Brasil, entende? Então, em determinados pontos, eu vou estar publicando lá no meu Instagram os eventos, tá? Quem quiser me segue, é @tatahelio.com.br. Lá no Instagram, manda lá. E detalhe, a gente vai estar fazendo vários eventos religiosos, vários eventos públicos, que não tem custo nenhum. E isso vai elevar o nome da Quimbanda. Isso sim aumenta o nome da Quimbanda. Eu sou sincero, cara, ó. Vender livros vai ajudar? Vai. Mas, cara, desculpa, eu tô sendo totalmente sincero. O que vai dar um retorno mesmo é a gente ir pra rua, a gente mostrar uma ação, a gente criar uma familiaridade com as pessoas, a gente dizer pra sociedade, a gente está aqui. E a gente dá resultado também. Isso faz toda a diferença. Essa é a realidade. Isso que faz toda a diferença. Todo mundo sonha em ser um 72. Hélio, foi um prazer te receber. Bom, pessoal, foi isso. Quem gostou, deixa o like. Quem puder se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui abaixo.